para mim é uma alegria estar com vocês aqui, estar com os pastores Jackson, pastor Rafael Ribas, meu amigo também, mentor, posso dizer assim, professor de seminário, Rodrigo Majewski. Se der algum problema aqui, vocês culpem ele. E uma alegria também estar compartilhando esse púlpito com nosso querido irmão Emanuel. Vamos ouvir daqui a pouquinho, em breve, ele, pastor da Unadura. Que Deus abençoe vocês. E eu gostaria de, depois dessa apresentação, convidá-los a abrirem a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Coube a mim, então, falar sobre os pastores da igreja. As qualificações dos líderes, dos presbíteros e dos diáconos da igreja de Cristo. Eu gostaria de ler com vocês o capítulo de número 3. Todos acharam? Amém? Leemos o texto que diz: Fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Verso 12. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido em glória. Até aqui, palavra de Deus, palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós ouvimos a Tua palavra, nós lemos a Tua palavra, pedimos que Tu abençoe, Senhor, as expressões, ó Deus, que nós vamos tecer, as palavras, os comentários, as pontuações que faremos, Pai, que possa o Senhor abençoar nossos corações, abençoar os Teus filhos que estão aqui, Senhor, Teus servos que lutam, labutam, estão trabalhando para a edificação, para a fama do Teu nome, que Teus filhos sejam abençoados, Pai, em suas igrejas, seus ministérios,
que Tu nos visite, Senhor, que Tu nos ajude aqui, Senhor, a vivermos esta vida, que nós possamos, com a ajuda do Teu bendito Espírito, Senhor, no poder do Teu Espírito, Senhor, desempenhar o ministério pastoral nesta forma, nessa maneira, segundo, Senhor, o Teu poder, as Tuas credenciais. No nome de Jesus pedimos a Deus, capacita-nos, Pai. Capacita-nos a Te servir, capacita-nos a ser melhores, capacita-nos, ó Deus, com a vida de Cristo, com o poder do Espírito, fundamentados na palavra de Deus. Vem nesta manhã, Senhor, sobre nossas vidas. Vem, Senhor, através da verdade da Tua palavra, ajudar-nos. Somos limitados, fracos, necessitados, Senhor. Mas Tu nos chamou, Senhor, esse trabalho precisa ser feito, Senhor. Como Teu filho aqui leu o Salmo 127, Senhor. Se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não nos amparar, ó Deus, nada poderá ser feito. Mas nós cremos, ó Senhor. Cremos, Senhor. Cremos, ó Deus, em Ti. E eu Te peço, Senhor, nos abençoe grandemente aqui essa manhã, para a glória do Teu nome, Senhor. Que possamos sair daqui obreiros melhores, para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, Paulo nesse capítulo vai falar sobre as credenciais do presbítero, as credenciais do diaconato, daqueles que servem a igreja de Éfeso, mas também a toda a igreja de forma geral. E Rafael nos falou no capítulo 1 ontem sobre a misericórdia que Deus dispensou aos presbíteros, a misericórdia que Deus dispensou aos chamados, aos vocacionados. E também nos fala que o Evangelho nos encontrou mortos, assassinos, orgulhosos, promíscuos. Capítulo 1 fala de que o Evangelho é a palavra de Deus que salva os piores homens. E eu não tenho dúvida que nesta manhã, os piores homens da face dessa terra estão sentados nesse banco e está pregando um dentre esses piores homens aqui esta manhã. O Evangelho nos encontra desta maneira. Ninguém pensou na sua vida, ninguém arquitetou aqui um dia ser crente, ser pastor, ser missionário, ser plantador de igreja. Nós todos aqui éramos inimigos da cruz de Cristo. Todos. Até aqueles que nascem num berço cristão. Um dia vão ter que reconhecer Jesus Cristo como Salvador e reconhecer a sua natureza pecaminosa. Isso é verdadeiro para todos nós que estamos aqui, que somos pastores. O Evangelho nos encontra assim. Só que a boa notícia é que o Evangelho não nos deixa assim. O Evangelho nos encontra perdido, mas ele nos transforma. O Evangelho nos encontra mortos, inimigos, alheios à vida de Deus. E ele não nos deixa da mesma maneira. E é baseado no capítulo 1, capítulo 2, então, que Paulo tece as qualidades do presbítero e do diácono da igreja. Daqueles que servem, daqueles que obram a igreja, seja na plantação, seja na revitalização. Sexta-feira agora, uma amiga minha, membro dali do Jardim Botânico, pastorei ela, uma ex-ovelha minha, chegou na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não sei se o Jackson estava naquela época, a Elren, para fazer o mestrado. Fazer o mestrado dela. Sexta-feira agora ela concluiu o doutorado, defendeu a tese, passou em educação física, e a área, a especialidade dela, que ela desenvolveu o doutorado, foi o mal de Parkinson. Uma mulher talentosa.
Sua vida secular exige qualificações. Estava falando com um dos obreiros ali do Jardim Botânico de Israel, um presbítero da igreja ali, e ele me falou assim, ficou 14 anos se preparando para concluir, para ficar boa, para ter qualidade no ofício que ela deseja desempenhar. 14 anos estudando, há um dia, 2 dias sem dormir, se preparando para ser alguém capacitado na sua área. A maioria de vocês tem carteira aqui, né, de motorista. É quase uma identidade masculina. O homem tem que saber dirigir, tem que saber pilotar e tem que estar habilitado. Tem que fazer psicotécnico, tem que estudar as leis de trânsito, tem que se qualificar para dirigir um carro, um Fusquinha. Você precisa de estudar bastante. Tem que ter aptidão cognitiva, psicológica, emocional, psicomotora, para dirigir um Fusquinha. Vou parafrasear o Rivas aqui, quando ele diz assim, quando nós amamos os nossos filhos, isso é apenas uma porção. Deus não nos ama menos do que nós amamos nossos filhos. Vou parafrasear o Rafael Ribas dizendo que Deus não exige menos do que um patrão ou do que as leis de trânsito para aqueles que vão se qualificar para servir no ministério sagrado. Você vai fazer uma revista de emprego, você tem que ter toda a documentação, toda a aptidão, toda a qualidade. Você passa por um, passa por outro, tem um período probatório para ver se você é capaz de ser caixa operador. Ser pacotinho do Zafari, você passa por critérios. Deus não exige menos do que os homens nas suas exigências para servir na sua obra. E há coisas sérias aqui nesse texto que nós precisamos falar. Uma vez que nós entendemos a doutrina da graça, uma vez que nós entendemos o poder do evangelho que transforma os homens, nós temos que viver de forma digna do santo evangelho. É sobre isso que Paulo está tratando aqui. Os subpastores de Jesus devem refletir o caráter dele. Os subpastores, os copastores, devem refletir o caráter de Jesus. E todas as qualificações, tanto do presbítero e do diácono que nós vamos ver aqui, essas são qualificações, qualidades, caráter e atributos que nós vemos no nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Se eu fosse dar um título, um tema para esse sermão, seria Pastoreando com as Virtudes de Cristo. Pastoreando a igreja de Jesus com as virtudes de Cristo. Pastoreando como pastor dos pastores, Jesus de Nazaré. Tanto na plantação, como na revitalização de igreja, nós precisamos urgentemente de pastores cristocêntricos, homens parecidos com Cristo na sua vida, na sua conduta. E todos esses atributos aqui, todas essas qualidades, todas essas exigências, todo esse nível de perfeição exigido aqui, nos leva para a vida de Cristo, que é uma vida em prol do outro. Todos os atributos nomeados pelo apóstolo Paulo são atributos que nos salvam de uma vida centrada em si mesmo e nos capacita a viver a missão de Jesus, que é viver em prol do outro, servir o próximo, servir a igreja, servir os irmãos, servir o mundo. Ele começa no verso 3.
Fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Aquele que deseja episcopado aqui é literalmente líder, supervisor, alguém que exerce a função, cargo, papel na igreja de liderança, de ser responsável. E esse termo é intercambiável com o verso 2, onde ele usa o termo bispo, e no verso 6 ele repete o termo bispo, que significa ancião. Porque a igreja do primeiro século, segundo século, eles nada mais são do que quase que uma expressão judaica da sinagoga, a forma que os judeus se reuniam do primeiro século, o judaísmo. Havia ali os supervisores, havia os diáconos, que eram os auxiliares. Você lembra quando Jesus lê no capítulo 4 de Lucas, o livro de Isaías, ele lê, diz: hoje se cumpriu, e dá a quem? Ao assistente. Que era um diácono, que era alguém que servia, ajudava o supervisor. E o diácono aqui tem essa mesma ideia. Alguém, não é um serviço inferior ou menor, mas é alguém que está auxiliando o presbítero, o pastorado. Eles cuja responsabilidade é liderar, governar. Paulo está dirigindo a atenção, o apóstolo, ao seu jovem Timóteo, dizendo: olha, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Apenas uma nota de introdução, gostaria de deixar para vocês aqui, que na história da igreja, sempre teve dois problemas antibíblicos. Ou a igreja ia para um lado, ou a igreja ia para o outro, que é o clericalismo, onde o clero domina sobre os leigos, onde não há espaço para a igreja local, não há espaço para as pessoas comuns, onde a igreja é dirigida apenas por um homem, um super-homem, um semideus. Ou o anticlericalismo, em que os leigos, não, vamos viver a igreja sem liderança, sem governo, sem direção. Sempre isso. As duas correntes modernas, o institucionalismo ou os desigrejados. A gente vive transitando nesse problema. Mas uma coisa deve ficar clara já de forma introdutória nesse verso, que Deus deseja pastores para a sua igreja. Isso fica muito bem claro, fica explícito do Novo Testamento, especialmente quando, na primeira viagem de Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, capítulo 14, verso 23, ele diz assim: eles passaram por Listra, Icônio, Antioquia, e nessas cidades que eles iam, eles designavam pastores. Eles designavam presbíteros, bispos, que é o que Paulo vai tratar do verso 1 ao verso 8, esse papel desse homem, dessa figura, que governa, que lidera, que dirige a igreja. Jesus, depois que ascendeu, Paulo vai escrever no capítulo 4, verso 11, que depois que ele foi assunto aos céus, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A uns chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus sempre quis, a despeito das polarização, clericalismo e anticlericalismo, Deus deseja que a sua igreja seja dirigida por homens, pastores, líderes. Ele deu dons aos homens. Paulo escreve a Tito no capítulo 1, verso 5, que ele deixa ele lá, para que na ilha de Creta, nas cidades, ele ordene a igreja e também o quê? Institua pastores, presbíteros, líderes. É inadmissível uma igreja saudável, uma igreja para a posteridade, sem uma liderança forte, sem um pastorado forte, sem governo, sem visão, sem direção, sem rumo, sem propósito.
Se você não deixa a sua empresa na mão de qualquer um, quanto mais Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vão deixar que a igreja seja conduzida pelas filosofias, intenções, achismos, gostos das pessoas. E aqui no capítulo 3, Paulo nos fala das qualificações do pastorado, do presbitério, da igreja. Se alguém deseja o episcopado, a palavra desejo é esticar a mão para alcançar, buscar, desejar, querer. Não que o pastorado é vontade humana apenas. Não que o pastorado e o ministério pastoral é uma questão de desejos humanos. Não, não tem nada a ver disso. É também isso. Eu não estava falando sobre isso aqui. O ministério pastoral, ele tem, no mínimo, 3 aspectos fundamentais para ser evidenciado. Primeiro, Ribas já falou, ser chamado, ser vocacionado, atenta para as profecias, para o manto, para aquela coisa sobrenatural, para o místico, não o misticismo, mas o mítico, verdadeiro, a experiência, aquela que você é chamado, vocacionado por Deus, capacitado pelo Senhor. Esse é o primeiro elemento do ministério pastoral, a chamada. A segunda é sim esse desejo. Quando Pedro escreve a sua epístola no capítulo 5, diz, olha, vocês não pastoreiam o rebanho como dominadores, mas pelo exemplo de forma livre, espontânea. E Paulo vem nos falar aqui, esse mesmo desejo espontâneo, esse querer, o episcopado também, ele é evidenciado por esse desejo. Aspiração, convicção no coração. Todos os pastores aqui têm pelo menos, no mínimo, uma experiência de tentar colocar alguém para lhe ajudar, cujo coração não estava na obra. Você não consegue tirar leite de pedra. É horrível. Pastor, além da chamada de Deus, chamada direta do Senhor, essa chamada também passa por uma paixão que lhe consome, que corrói. Ele deseja ardentemente. Eu não posso viver sem isso. Charles Randall Spurgeon, nas lições aos meus alunos, ele disse, você pode viver seu ministério, então viva seu ministério. 2 coisas que não combinam, ganhar dinheiro e pastorear a igreja. Não tem como. Ou você se devotará a uma coisa ou a outra. Passa por essa paixão, essa convicção, esse desejo do coração entranhável. Quando você for traído, quando você for caluniado, quando você for ridicularizado. Se você não crê, meu irmão, ninguém mais vai crer. Ainda bem que o Jack creu. E não ouviu o meu conselho. Você precisa crer. Eleição, chamada de Deus, desejar ardentemente, mas não é só isso que faz o pastor. Exige a capacitação, existem critérios, e Paulo está dizendo isso. Isso é ministério pastoral, é chamada, vocação, é desejo no coração, é paixão, é vontade, não vivo sem isso. Mas também é aptidão, é capacitação. Olha, é necessário, é bom, é maravilhoso, que você deseje, que você queira, é uma boa obra. Pastorado não é um cargo honorífero, não é um cargo de honra, é uma obra. Ali é liturgel, é trabalho, é esforço. Você acha que você vai aparecer? Não, vou pregar numa conferência, eu não sei o quê, e não sei mais o quê, as pessoas vão me servir. Você não entendeu absolutamente nada. Paulo está dizendo que o ministério pastoral é uma obra excelente. Por que ela é excelente? Porque você vai cuidar do povo de Deus. Você vai cuidar do povo do Senhor. É uma função nobre, porque envolve o cuidado do povo de Deus, dando condições para o seu desenvolvimento. É louvável desejar ter esse privilégio.
Falava com o pastor Rafael Ribas antes de começar o nosso culto hoje pela manhã. Tchê, isso aqui era para estar cheio. Que a cidade de Porto Alegre compreenda o dia da sua visitação. Mas que a cena se repete. Tudo que nós temos recebido durante esses 2 dias. Tanta vida de Deus pelo Rafael, pela vida do pastor Rogério, onde que de forma tão magistral fazia-nos rir e chorar pela visitação do Senhor. É uma excelente obra. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. É um privilégio servir a igreja. E daí você anuncia, você fala, vai ter homens de Deus, você insiste, e as pessoas estão apáticas. Verso 1. Verso 2, Paulo diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Primeiro requisito, primeira qualidade que Timóteo deve prestar atenção, além de ver a vocação, além de ver o desejo, além de ver o amor. Ah, pastor, eu quero ser usado na mão de Deus. Cara, tem tanta gente que vem com cada sonho para nós. E a gente é bobo, a gente acredita ainda, né, tia? Pastor, eu quero. Dá uma coisa para fazer, pastor. Uma coisa mais simples. O cara não faz, não consegue chegar no horário no culto. Não consegue chegar no momento do louvor para Jesus. Primeiro requisito é ser irrepreensível. E isso não significa imune a erros, pois então não haveria um só filho de Adão que pudesse exercer esse ministério. Mas está falando que o homem não pode ter de forma externa escândalo, uma vida irrepreensível, e também esse requisito vai nortear todos os demais. Todos os demais serão norteados por essa capacidade, essa qualidade que o pastor, plantador, revitalizador tem que ter. Tem que ter caráter. Tem que ser um homem irrepreensível. Depois ele desce 10 seguintes áreas em que Timóteo deve julgar, Timóteo deve avaliar, a igreja de Éfeso deve avaliar nos futuros postulandos ao presbitério, ao diaconato, ao pastorado. Eles devem ser colocados sobre um crivo. Eles devem ser colocados sobre prova, teste. E a primeira, depois desse essa qualidade geral, que é ser irrepreensível, que é uma qualidade geral que abarca todas as demais, ele testa então a primeira qualidade de um pastor, de um presbítero. Ele deve ser, verso 2, esposo de uma só mulher. Há entre os teólogos, sempre é os teólogos, as grandes interpretações do que significa ser esposo de uma só mulher. Alguns vão dizer que por fato de ele ser casado de uma só mulher, então ele tem que ser casado, não pode ser solteiro. Isso a gente sabe que não pode perdurar, porque Jesus era solteiro. Jesus é o exemplo maior, acabou. E Jesus é o padrão. O cara começa, mas aqui na história, Jesus era solteiro, acabou. Paulo, outros irmãos que tiveram uma vida solteira, então possivelmente Paulo não está falando sobre ser solteiro. Outros acham que está falando sobre a poligamia. Embora não poligamos, não pode ser pastores, é óbvio.
é óbvio, mas isso não era a ideia, possivelmente não era o que estava na mente de Paulo, porque isso não era um problema para a igreja. Outros acham que eram os que haviam se divorciados e casado de novo, e outros achavam até que eram homens viúvos. E agora pode casar de novo. Eu, Jesus, John Stott, Matthew Henry, mais um monte de homem fera aí, entendemos isso, que está falando sobre fidelidade sexual. Que Paulo está dizendo que para assumir o pastorado, ele tem que ser fielmente, tem que ter uma vida ilibada na área sexual e no casamento. Um homem que não pode pregar sobre tudo, não pode pregar sobre nada. Um homem que dorme com uma e dorme com outra, como é que vai corrigir as pessoas que chegam na igreja? Como é que vai ensiná-lo? Uma vez, há uns anos atrás, eu vi um videozinho do John Piper sobre pecados sexuais. Há centenas de jovens e adolescentes que sonharam com missões mundiais, que sonharam com o ministério, mas começaram por curiosidade, outros por depravação, a consumir pornografia, prostituição, e hoje têm a consciência culpada, não conseguem produzir nada para Deus. Sabendo disso, o Espírito Santo ilumina a mente de Paulo, dizendo: para ser responsável à minha igreja, ao meu povo, e daqui a pouquinho nós vamos ver o que é a igreja de Cristo, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, não podem ser homens promíscuos. O autor aos Hebreus, que eu acho também que é Paulo, ele escreve no capítulo 13, verso 4, digno entre todos seja o matrimônio, mas aos que se dão à prostituição, Deus os julgará. Precisa ser um homem fiel sexualmente para a sua mulher. Pergunta aqui essa manhã é: você é fiel à sua mulher na área sexual? Você acessa sites pornográficos? A maneira que você lida a sua esposa é importante para o pastor, porque revela a maneira também em que você vai governar a igreja de Cristo. O Evangelho não é apenas informação, disse o apóstolo Paulo. O Evangelho é o poder de Deus que transforma. Cidade de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santa Maria, Portugal, seja onde for, só será impactada por homens piedosos que conheçam o poder da vida de Cristo Jesus na vida. O Brasil não precisa de mais um orador. O Brasil não precisa de mais uma retórica. O Brasil precisa de pastores piedosos semelhantes a Jesus de Nazaré, fiéis. O poder do Espírito Santo vence o mundo, o pecado e a tentação, subjugam a carne e os desejos malignos. Bendito seja o nome do Senhor aqui esta manhã. O problema é que nesse país nós temos gente que estão que nem o piu-piu, cabeça gigante e o corpo pequenininho. É lindo o discurso, mas a vida é um rastro de destruição. Escândalos e após escândalos morais, escondido em Deus. Não quero desanimar ninguém aqui, mas há uma grande probabilidade que a nossa nação esteja enfrentando o juízo divino. Essa apatia, essa inércia. João Calvino diz assim: quando Deus quer abençoar uma igreja, Ele coloca no púlpito dessa igreja ministros fiéis. Mas quando Deus quer julgar uma igreja, Ele coloca no púlpito dessa igreja homens infiéis. No Brasil, os melhores homens, os maiores, se envolvem com problemas de ordem sexual. Isso é juízo divino. Deus
pune o pecado com o próprio pecado. Nós precisamos entender que os subpastores de Jesus devem refletir o caráter dele, a moralidade dele, a ética dele, a santidade dele. Ainda no verso 2, ter domínio próprio. Eita, nós. Aqui no verso 2 tem 3 termos para falar sobre o domínio próprio: irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato e modesto. 3 termos que falam sobre esse requisito do pastor. Ele deve ter domínio próprio, moderação, deve ser sensato, moderado, temperante, vigilante, autocontrole, uma boa reputação. Se o homem, se o rapaz, se o jovem não consegue se disciplinar, se controlar, tu não consegue governar teu próprio corpo, cara, como é que tu vai controlar a igreja de Cristo? Tem que me cuidar aqui, né, tia? Vamos descer lá embaixo. Não consegue controlar a mão, cara. Tem domínio da própria mão, teus pensamentos. Como é que você vai governar a igreja de Cristo? É necessário que o pastor, o bispo, o presbítero tenha domínio próprio. Vícios ligados ao álcool, às drogas, à pornografia, a jogos. Você perde o controle com relação ao dinheiro, à ira, a palavra torpe. Se você perde o controle, saiba, meus irmãos, que você tem que adiar o presbitério. O que você precisa é da cruz de Cristo, é de redenção. Eu não sei a realidade de vocês, isso aí é da minha realidade. Conheço pastores que, para manter a igreja, dão departamento, dão atividades para as pessoas estarem na igreja. Dão cargos para manter pessoas. Negociam. Se a cruz de Cristo não for capaz de manter os filhos de Deus na igreja, nada mais é. É preciso que os pastores da igreja tenham domínio próprio, autocontrole, diante de seus temperamentos, palavras torpes. Se não conseguir dominar a própria língua, vai dominar a igreja do Senhor. Que o Senhor nos visite. Jesus, ele foi santo e perfeito. Jesus foi extremamente temperante, temperado, controlava a si mesmo, foi tentado em tudo. Eu sou tentado em algumas coisas, você em outras, outros irmãos são tentados em outras áreas. Jesus é o único homem que foi tentado em todas as áreas e possibilidades da vida humana, e ele se controlou, ele se dominou, e o convite para o pastorado é o convite do pastorado dele, do domínio e do autocontrole. O que nós precisamos essa manhã é cairmos de joelho e dizer: Deus, ó Pai, nos encha da vida do Filho, do poder do Filho aqui essa manhã. Só pode ser, a igreja só deixará um legado para o futuro, se homens se levantarem no caráter de Jesus, nos méritos e na qualidade de Cristo. Terceira área que deve ser olhada, Paulo diz a Timóteo, verso 2 ainda, ele deve ser hospitaleiro. Jack ama essa palavra, eu sei disso. Hospitaleiro, filoxenia, amor pelo diferente, amor pelo estranho. Nós devemos ter esse sentimento. Os caras estão loucos com Jesus, ele não está na sinagoga,
Não está no templo. Ele está comendo. Ele é o amigo dos pecadores. Ele é o amigo daqueles que não têm amigo. Ele é aquele amigo daqueles que não têm jeito. Nós pastores devemos ter essa disposição de Cristo em nossa vida também. Normalmente, às vezes, nós somos tentados a procurar as pessoas da igreja que são parecidas com a gente. Mesma idade, o mesmo gosto, mesma preferência, mesma pegada doutrinária e teologal. Jesus não faria isso, não fazia assim. Ele procurava as pessoas mais escanteadas da igreja, essas que ele trazia para a roda, ele trazia para perto. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter esse tipo de sentimento. Tem gente que acha que o ministério pastoral está envolto de uma roupa galaxial, intergalaxial, lá que o cara vai para o espaço e ele está quase que não quer se contaminar com nada e com ninguém. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo outro. Casa pastoral, as relações do pastor devem ter cotidianamente pessoas estranhas. Você deve se envolver, você deve se relacionar, você deve ter empatia por aqueles que o mundo, o pecado, o diabo quer destruir. Depois que ele vem falando sobre alguns aspectos morais, marido de uma só mulher, irrepreensível, moderado, sensato, domínio próprio. Ele para ainda no verso 2, ele diz sobre uma capacidade cognitiva, intelectual. Interessante que das 10 áreas aqui do pastorado, 9 são morais, só uma é intelectual. Tem alguma coisa errada. Olha que eu gosto de doutrina. Olha que eu gosto de teologia. Eu li o Herman Van Vink em 10 meses. Tem alguma coisa errada com essa mentalidade hoje em dia, meus irmãos. É teólogos da internet, é sábios, profetas. Os termos mais difíceis. Porque é a pericorese, É a pericorese. Isso é bom, tem o seu espaço, tem o seu lugar. Deus dentro de Deus, que coisa maravilhosa. Esse Deus dentro de Deus tem que ser Deus dentro de nós também, dentro da vida, que reflete, que exterioriza, que vira suor, sangue, vida, que encarna. Paulo diz assim, de repente, em meio a essa série de qualidades morais, ele fala de uma profissional. O pastor deve ser um mestre da Bíblia, um doutor na Bíblia. Que coisa maravilhosa, e tem que ser mesmo. E o fato de que os supervisores da igreja têm que ter um dom de ensino demonstra que a igreja não tem a liberdade de ordenar quem quer que seja, que Deus não tenha chamado e que Deus não tenha dado a capacidade para tal. Ele precisa ser um mestre, um doutor capacitado para ensinar as doutrinas. Ora, Éfeso está sendo ovacionada por heresias, falsas doutrinas, falsos mestres. Não pode ser um ignorante, não pode ser um cara que não gosta de ler, de estudar, não tem uma boa biblioteca, que não consulte bons livros, bom dicionário. Mas ele é gente boa, pastor. Ele é um cara legal, ele pode fazer outra coisa na igreja. Tem um monte de coisa para fazer na igreja. Por que será que as pessoas que só podem servir a Deus é com essa latinha aqui na mão, Você pode limpar a igreja, você pode ofertar na igreja, você pode evangelizar, você não pode, não, você deve fazer isso. Você deve fazê-lo.
Pessoas acham que servir a Deus. O jovem vem, pastor, eu quero ser um pastor. Aham, sei. Tu já limpou o chão da igreja? Já limpou o banheiro da igreja? A gente faz mutirão lá na igreja direto, cara. Direto. Vocês veem lá no Facebook, é para tudo a gente faz mutirão naquela igreja. É para tudo. Eu quero tocar na igreja, eu quero pregar na igreja. Vocês não têm, vocês já estão no outro nível. É revitalizar. Assembleia de Deus. Em periferia, não é fácil. Pastor, vamos me dar minha carta, porque aqui não estão me honrando. Tu ouve isso, cara. Não estão me honrando. Cara, é para isso que é a igreja é para te fazer isso mesmo. Não é para te honrar, é para honrar Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou sendo visto aqui, não é para te aparecer mesmo. Para Jesus aparecer. Eu tenho 66 livros para pregar para a igreja. Eu consegui pregar, 2 anos que eu estou pastoreando a Mário Quintana, 6 livros da Bíblia até agora. 2 anos. Se tiver que dar para todo mundo pregar, Deus, vamos embora, vou procurar fazer outra coisa. Deixa de ser pastor. É necessário que o obreiro saiba ensinar a palavra, ensinar o evangelho, de forma clara, apaixonada, apontando Jesus. O evangelho não é o que você faz ou deve fazer, o evangelho é o que Deus fez, e Deus fez por nós, o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Isso é evangelho. Quinto aspecto que deve ser avaliado na vida de um pastor: seu hábito de beber. Aqui eu vou passar por cima, porque isso aqui eu já falei um pouco sobre o domínio próprio, controlar os vícios, ter a capacidade. Poderia falar em Levítico 10 sobre Nadab e Abiú, aqueles beberrões que fizeram, ofertaram o fogo estranho porque estavam influenciados pelo álcool. Poderíamos falar sobre os reis, Provérbios 31, 4, 21, capítulo 20, verso 1, que os reis, quando estão embriagados, eles perdem o juízo, o bom senso, cometem loucuras. Os magistrados pervertem o juízo, como diz Isaías 5, 22, 23. Os profetas profetizam falsidades porque estão embriagados também. Pastorado, os líderes da igreja não podem ser beberrões, dominados pelo álcool. Uma, porque tem que ser aptos para ensinar. Isso nos tira a aptidão. Estou dizendo que você não pode beber. Quer ir para o alambique lá do brother, vai, tem problema não. Com moderação. Sexta coisa que Paulo diz para Timóteo fazer acerca dos líderes, dos pastores da igreja: seu grau de irritabilidade e o seu temperamento. Não violento, diz o texto. Não dado ao vinho, verso 3, nem violento, porém cordial, inimigos de conflitos e não avarento, diz o verso 3. Deve ser testado, ele não pode ser pavio curto. Tem que ser um homem com os temperamentos transformados. Não violento, mas cordial, amável, pacífico. Capítulo 6 dessa epístola, verso 3 em diante, ele diz que os falsos profetas, os falsos mestres, eles são caracterizados pelo orgulho, pelas contendas, pelas brigas, pelos conflitos. É inadmissível obreiros brigões, seja no braço ou nas palavras. Nós somos discípulos daquele que não gritou, não abriu a sua boca. Ele não esmagou o pavio que fumega. Não pisou a cana quebrada e não esmagou o pavio que fumega. Jesus era um pacificador. A gente vê as pessoas arrotando, ira, raiva, militância. Jesus lidera, governa de uma cruz de forma amorosa, gentil. O amor de Cristo nos constrange. Não adianta você brigar com a igreja, bater na igreja, xingar a igreja.
Somente o eterno Deus, usando a pregação genuína do Evangelho, uma exposição clara das Escrituras, pode fazer de homens rebeldes filhos de Deus, santos e piedosos. Bendito seja o nome do Senhor. O cara veio para mim, estou dando aula de teologia no IBL. Pastor, como é que eu faço para o meu filho se converter? Como é que eu salvo? Assim, tu não pode salvar, meu irmão. Salvação é um milagre de Deus, é um dom. Mas Deus usa o nosso exemplo. Deus usa a disciplina do Pai de ensinar, de instruir, e acabou. O pastor tem que ser um homem tratado nos seus temperamentos. Não pode ser iracundo, irascível, não violento, não um valentão. Nem com o braço, nem com a língua. Ele está lá sendo esbofeteado, está sendo triturado. Ele está na cruz. Ele não abre a sua boca para nada. E quando ele abre, diz assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu sei que a gente se indigna para as pessoas não quiserem vir na conferência. Mas eles não sabem o que estão fazendo. Porque se soubesse, disse o apóstolo Paulo, eles jamais teriam matado o autor da vida. Temos que ter paciência. Ter paciência. Paciência é a palavra do ministério. Se você precisa de um assim diz o Senhor, aí vai. Assim diz o Senhor. Nós precisamos ser pacientes, calmos, termos controles do nosso temperamento e dominar os nossos sentimentos. Ele é humilde e manso de coração. Sétima coisa que Paulo ordena a Timóteo olhar na escolha de um pastor é sua atitude diante do dinheiro, não avarento. Assim como é que cara vão para o ministério querendo fama, querendo glamour, querendo dinheiro. Tu gasta, investe em pessoas, tu dá. O que é triste, cara, tu dá rancho, tu dá emprego. Eu já consegui emprego para as pessoas, emprego, cara. A coisa mais difícil de fazer é tu dar emprego para as pessoas. Porque tá o teu nome ali, tchê. Pastor, sabe aquele cara que tu indicou? É da tua igreja? É da minha igreja. Queridos irmãos, as pessoas acham que vão enriquecer. Os falsos profetas veem isso, eles amam o dinheiro, são apegados ao dinheiro, ao lucro. Mas um pastor, ele não está para servir por recompensa financeira, mas ele está para servir a igreja de Cristo, para servir os outros, assim como Jesus. É interessante a forma que termina esse capítulo. Ele foi, sem dúvida, verso 16, sem dúvida grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em carne, aquele que abriu mãos dos tesouros do reino da sua glória, encara de forma humilde, simples, como um carpinteiro. Ele trabalha e ajuda na sua família, na sua casa, no sustento da sua casa. Somos discípulos desse homem, Deus perfeito, cheio de glória, que oculta a sua glória num corpo humano. É inadmissível que pastores tenham uma paixão, sejam ávidos pelo lucro. É inadmissível, porque o nosso Salvador deixou um trono de glória para viver no meio da simplicidade. Estou dizendo que pastores não podem ter dinheiro, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, que pastor não pode ter grana. Podem ter, devem ter. Porque o propósito que Deus nos dá riqueza é para abençoar o seu reino, a sua obra e as pessoas. Paulo vai falar isso em Timóteo também. Queridos irmãos, se queremos deixar um legado, se queremos plantar igrejas saudáveis, precisamos de homens que olhem para o ministério, para o bem das pessoas, para a glória de Cristo,
e para o bem da humanidade. Sem ver o lucro. Ah, pastor, vamos fazer tal coisa, tá, mas o que eu vou receber em troca? Tchau, cara, vai embora. Eu não preciso de ti. E a Bíblia também te desqualifica, vai. Seja pegado. Dinheiro não é problema, o problema é o amor ao dinheiro. É o amor, o apego às riquezas. Que nós possamos, no fim da nossa carreira, falar que nem o profeta Samuel. No Samuel capítulo 12, verso 1, ele chama todo mundo e diz assim, olha, se eu roubei um boi, uma jumenta, ou que nem Paulo, no capítulo 20, verso 33, quando ele chama os presbíteros dessa igreja aqui de Éfeso. Vocês sabem como, com essas mãos, dia e noite eu trabalhei. Se eu defraudei alguém, eu não cobicei nada de vós, nem ouro, nem prata, nem casa, nada. Uma coisa eu ambiciono, uma coisa eu desejo. Eu sofro, como ele diz aos Gálatas, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. O problema hoje em dia que a gente faz muito é formatar as pessoas. O cara sabe se ele é da Assembleia de Deus, se ele é da Universal, se ele é não sei de onde, porque a gente às vezes formata as pessoas. Nós não fomos chamados para pastorear, para transformar as pessoas ao nosso estilo, ao nosso gosto, à nossa preferência. O propósito de Deus é, os que de antemão conheceu, os também predestinou para serem conforme a imagem de Jesus Cristo nosso Senhor. O projeto e o plano de Deus é ter vários filhos semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré. O problema é que muitas igrejas estão apenas formatando as pessoas. E tem a possibilidade, e é perceptível, como as igrejas até estragam as pessoas. As pessoas estão piores, mais neuróticas, mais doentes com a religião. Quando não representam Jesus Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Começa a lutar. Quando o pastor, ele não inventa uma mensagem, não cria uma mensagem, a mensagem dele é o Evangelho, é Cristo, e acabou. Eu falo, Mário Quintana, eu gosto de barba. Eu uso barba. O único pastor distrital na Assembleia de Deus que usa barba sou eu. Cara, você não precisa usar barba. Vocês não precisam usar barba na Mário Quintana. Vocês precisam ser parecidos com Jesus de Nazaré. Mas as coisas são complicadas. Eu me lembro quando nós era pequeno, né? Menorzinho, assim, na festa, 15, 16 anos. Tinha o Distrito 23, lembra? Alberto Schmidt, cabelo lambido, aquelas pastinhas, todo mundo queria ser igual. Coisa de igreja. Os ex-assembleanos entenderam aqui, Os ex-assembleanos entenderam tudo. É tudo igual, que nem Gilmar Santos. Pregando, Deus não nos chamou para fazermos discípulos semelhantes a nós, mas semelhantes a Jesus de Nazaré. Eu acho que o padre Zezinho, não tenho certeza, o padre Zezinho tinha razão. Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Andar como Jesus andou. Oitavo lugar, Paulo diz a Timóteo, olha, esses desejosos que querem o ministério é uma coisa boa, excelente, mas mais do que um seminário para avaliá-los, é a vida do lar, é a vida doméstica. Ele diz no verso 4 ao 5, ele diz, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito, pois se alguém não governa ou não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Calvino diz assim, comentando esse texto, cara, se tu não consegue disciplinar um ou dois, Deus, como é que tu vai disciplinar, governar, liderar os filhos dos irmãos da igreja? Nunca! Não se pode esperar disciplina na igreja local se os pastores
não aprenderem a exercê-la em casa, se a casa for uma bagunça, se não há disciplina na família, no lar, teremos uma tragédia. O futuro da igreja, teremos uma tragédia. Se você for bom de púlpito, se você for bom de igreja, se você for bom de liturgia, mas que na intimidade do lar tu é um fracasso, nós não teremos igreja amanhã. Se tu é o cara da performance, nossa, como toca, como canta, como prega. Se nós somos performático, da aparência, do estereotipado, em que a gente põe o pé na igreja, a gente pluga, a gente agora é os santões. Eu falei com o pastor uma vez, não, aqui é o seguinte, aqui eu sou o fulano de tal, tá? Aqui no meu emprego eu sou o administrador, que eu não sou o pastor. Como assim, cara? Como assim? Que dicotomia é essa? Não, aqui na minha casa, não tem, cara, não tem como tu dissociar. Tu é pastor na igreja, tu é pastor na casa, tu é pastor no trabalho, tu é pastor aonde você for. Nós vivemos hoje uma igreja nesse aspecto. Homens bons de teoria, os filhos ímpios, os filhos descrentes, os filhos rebeldes, os filhos longe da igreja. Isso implica, no verso 2, governar bem a lar, governar bem a casa, atitude no lar correta, ser fiel a uma só mulher, como a gente já falou no verso 2. Verso 4, filhos sejam submissos a ele. Eu entendo que submisso aqui não é apenas a sujeição que a gente vê alguns comentaristas dizendo, ele está debaixo da autoridade do pai, mesmo que não seja crente. Pode não estar explícito isso aqui no texto, mas abra sua Bíblia lá em Tito 1,6, que tenha filhos crentes. Agora que a porca torce, né? Mas é bem isso, meus irmãos. O texto não está dizendo que os pastores vão salvar os seus filhos, não é isso. Tudo que Deus dá, tudo que Deus exige, Ele dá. Tudo que Deus exige do homem, Ele dá. É por isso que Agostinho de Hipona vai orar aquela oração: Pai, dai-me o que tu pedes, e pede o que tu quiseres. Dai-me o que me pedes, dai-me o que tu queres, e pede o que tu quiseres para mim. Os homens, os pastores não são salvadores dos seus lares, não é isso que o texto está dizendo. Mas a evidência do pastorado é que Deus há de salvar a sua casa. Acabou. Acabou. Meus filhos não são crentes. Você pode ser qualquer coisa na igreja. Você pode fazer qualquer outra coisa na igreja. Mas o texto está nos dizendo que tenha filhos crentes. Uma vez eu estou vendo uma série de pregação, 5 pontos do John Piper, e ele está ali falando sobre a eleição, e ele conta aquela experiência que o filho dele se desviou, e ele abandona o pastorado. Ele fica por 1 ou 2 anos, até que o filho dele regresse. Você lembra do começo? Você lembra do começo? Se nós somos empenhados, disciplinados para ter a nossa profissão, para dirigir o carro, Deus não exige menos na direção da sua casa. O homem, o pastor, o presbítero, o líder tem que ser exemplo no lar. A fidelidade, a disciplina, e tem que ter filhos crentes. Você pode chamar isso de legalismo, tranquilinho, ok. Você vai discordar de mim, eu discordo de você, então estamos igualzinho. Brigue com o apóstolo Paulo. Brigue com o texto sagrado. Penúltimo lugar. Sua maturidade espiritual. Sua maturidade espiritual. Verso 6. Diz assim. Que o bispo não seja recém-convertido. Não seja recém-plantado. Não seja neófito, é o texto aqui. Não seja imaturo. A imaturidade sempre traz muitos prejuízos, muitos erros, muitos perigos para a liderança. Um deles é o orgulho. O texto já está dizendo aqui, para que não se ufane, não se ensoberbeça.
Tem cara tão cheio de si mesmo, tão louco, tão ensimesmado, tão envaidecido. O segundo grande problema, além do orgulho, é que ele corre na condenação de Satanás. O juízo que caiu sobre o diabo cai sobre os orgulhosos. A humildade é uma qualificação necessária para o pastorado. Humildade perante Deus, numa vida de devoção pessoal, de fé, de confiança e de obediência. Humildade para se render diante do Senhor. E por último, ele deve ter uma boa reputação para com os de fora. Imagina, hein? Se agora, antes da ordenação, eu acho que deve ser assim. Normalmente a gente convida o camarada, escolhe alguém ali, e eu sei que é a tentação nossa, especialmente quem está revitalizando quase praticamente sozinho, quem está plantando quase sozinho. A gente olha assim as coisas e a gente precisa de amigo, precisa de ajudadores, e a gente é tentado a pular essas etapas. A gente é tentado a fazer vistas grossas para algumas coisas. Nós precisamos que, no momento de olhar, avaliar, escolher um presbítero, escolher um pastor, chamar a esposa, chamar os filhos, olhar o seu testemunho do lado de fora. O texto diz que tem a boa reputação do lado de fora. Não é só porque o cara fala bem que ele pode ser pastor. Ele pode falar bem, pode ser pastor porque precisa falar bem. Mas ele pode também ser um baita de um camelô vendendo. Pode ser um baita de um trovador das mulheres da igreja. Não basta só isso. Não basta só isso. Nós precisamos ter homens que tenham boa reputação. Do verso 8 ao 13, nós vemos então o trabalho do diácono, que é aqueles que auxiliam o pastor. Nós não vamos nos deter muito aqui, porque é praticamente as mesmas coisas que é exigida do pastorado, é exigida também ao corpo diaconal. Gostaria apenas de falar que os diáconos são, em vez de ser dado ao ensino, ao ministério da palavra, eles estavam sob a autoridade dos pastores, do líder. Eles auxiliavam então os pastores, faziam a diaconia na administração, faziam a ajuda à questão das necessidades sociais da igreja. E é por isso que precisa essas 4 palavras que Paulo fala aqui. Verso 8, domínio próprio, digno e respeitáveis, homens de uma só palavra, não dado a vinho, nem dado aos lucros gananciosos, uma vez que eles cuidavam da administração financeira, social da igreja. Só as mulheres aqui também é dita, e eu entendo aqui como as mulheres dos diáconos, as esposas do diácono, é uma briga só. Seria diaconisa ou não seria? Não tem tempo para ter todo esse desenvolvimento na história da igreja, na igreja de Éfeso. A interpretação mais correta, que possivelmente seria as esposas dos diáconos, devem serem mulheres respeitáveis, não maldizentes, modestas, fiéis em tudo. Verso 9 diz que os diáconos tinham que ser ortodoxos, conservar o mistério da fé. Ele deve ser provado, seu caráter, os dons, as crenças, e deve ter uma vida irrepreensível. Deus não é menor que os homens na sua exigência, na administração das suas coisas também. Assim como Deus não é menos do que os homens na forma de amar, Ele também não é na forma de exigir. Deus nos dá tudo, mas Deus exige tudo também. Tudo, absolutamente tudo.
do verso 13 ao 16, nos diz o seguinte: pois os que desempenham bem ao diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita confiança na fé. Depois de falar da qualidade, da natureza do ofício pastoral, dos critérios, das qualidades, das características morais, espirituais, teológicas, Paulo conclui o capítulo falando da natureza da igreja. Depois de ele falar da natureza do trabalhador, ele fala sobre a natureza do local onde o trabalhador trabalha. E aqui é a grande questão. A natureza do ministério pastoral dos diáconos da igreja, ela é avaliada. A natureza do serviço dos obreiros da igreja, ele é avaliado pela natureza da igreja. E Paulo fala sobre a natureza da igreja, algumas coisas importantes aqui. Ele diz que: escrevo estas coisas a você, esperando vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é esse mistério da piedade. Queridos irmãos, todo esse primeira metade do capítulo 3 é um bom exemplo do equilíbrio das Escrituras Sagradas. Pois o que foi apresentado até agora é um encorajamento para aqueles que desejam uma boa obra, fazer a obra do Senhor, que desejam o ministério pastorado. Ele encoraja dizendo que é uma boa obra. E é interessante que a ideia, eu já vou concluir, olha aqui para mim, eu já vou terminar e orar com vocês. A ideia que Paulo tem aqui quando ele fala sobre o ministério da igreja entre os líderes, pastorado e diaconato, é o próprio Jesus. Que Pedro diz no capítulo 2, verso 25, vocês andavam dispersos, estavam distantes, mas vocês foram aproximados pelo pastor, pelo bispo, pelo presbítero da vossa alma, Jesus Cristo de Nazaré. Paulo tem a ideia aqui de Jesus, essas qualidades é de Cristo. E o diaconato também. Marcos 10, 45 diz: olha, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. A palavra aqui, servir, que Jesus usa é diaconia. Pedro diz que Jesus, ele é o bispo das nossas almas. O próprio Jesus, que ele é o diácono das nossas almas. Paulo tem isso em mente quando ele prescreve as qualidades do pastorado e do presbitério da igreja. Sejam semelhantes a Jesus de Nazaré. Ele é o presbítero por excelência. Ele é o diácono por excelência. Ele é o padrão, ele é o critério, ele é a medida. Aleluia. Você não tem que estar na forma da fulano de tal ou do beltrano de tal. Antes de ter reformado na sua frente, você é servo de Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. É essa a ideia, e isso que Paulo encoraja, dizendo: isso é nobre, porque nós somos convidados a trabalhar no trabalho de Jesus de Nazaré. Os presbíteros e os diáconos da igreja são convidados por Jesus a entrar na sua missão, a entrar no seu trabalho, e por isso que isso é digno de honra. Essa primeira parte encoraja, mas ele também desencoraja. Todos os bodes, todos os lobos, todos os falsos mestres, todas as pessoas que não têm qualificação, é literalmente, meu irmão, 02, pede para sair, vai embora. Se você não tem essa capacidade, se você não consegue isso, você é inapto, você não serve para o reino de Deus. Nós precisamos disso, queremos uma igreja saudável. Nós precisamos jamais negociar os princípios que o Senhor colocou nas Escrituras Sagradas para aquelas pessoas que têm função e cargo na igreja de Jesus de Nazaré. Nós devemos levantarmos como Gideão. Os que são covardes vão. Porta está aberta, como diz o diácono de noite. Vai, negão. Se você acha que pode servir ao Senhor, servir a sua santa igreja, viver uma vida ímpia, uma vida dúbia,
Se você acha que pode ter os seus pecados secretos e ocultos, você está inapto para servir nesse santo presbitério de Jesus de Nazaré, nesse santo diaconato que o nosso Salvador e Redentor viveu, exerceu e nos convida aqui no nome do Senhor Jesus. Que trabalho maravilhoso. Que trabalho maravilhoso. A tarefa, verso 5, é cuidar da igreja de Cristo. Que ambição gloriosa é cuidar dos outros, servir os outros como Cristo serviu a igreja de Deus. Verso de número 14 diz: escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Que coisa linda isso aqui, meus irmãos, que coisa linda. Que coisa maravilhosa isso. Queremos deixar um legado, plantar igrejas saudáveis, revitalizar a igreja, fazer alguma coisa no Rio Grande do Sul. Nós não temos mais os apóstolos hoje conosco, mas nós temos, pela divina providência de Deus, os escritos apostólicos. Doa a quem doer, sangre a quem sangrar. Só é possível engajar-se no reino de Deus como líder, presbítero, diácono. Faça um cara torta, fiquem brabo, não interessa, não estou nem aí. Só podemos ensinar aquilo que os apóstolos ensinaram. Eu vos escrevi. Eu digo para alguns irmãos: mas a minha igreja não era bíblica e blá blá. Eu sei que é ruim, mas ele tinha um santo livro. Tu tem um santo livro. Tu tem um santo livro na mão. Você pode sim estudar a palavra do Senhor. Um homem, à luz de vela, resolveu ler Romanos e viu: o justo viverá pela fé. Somos indesculpáveis, porque tudo que é necessário para a igreja, na questão doutrinária, na questão ética, na questão moral, na questão da missão, foi nos dado aqui. E tudo aquilo que não cabe nos lábios dos apóstolos, não cabe nos lábios dos pastores e nos lábios da igreja. Qualquer doutrina, qualquer ensinamento que não está nos lábios de Jesus e dos apóstolos, nós não somos obrigados a acatar e aceitar. Paulo diz: se eu não for, eu queria estar pessoalmente botando essas coisas em ordem, mas se eu não for, eu vou registrar. E nós temos os registros da carta e dos evangelhos, nos ensinando e nos orientando como deve se conduzir na casa do Senhor. Que coisa boa. E tem gente que despreza um negócio desse, está dormindo aí, não veio para a conferência, porque sábado é o meu dia de descanso, blá, 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 blá. A igreja é a casa do Deus vivo. Aqui casa é família. Paulo vem trabalhando de família. A igreja é a família de Deus. Essa é a natureza da igreja. A igreja é a igreja do Deus vivo. Ele vem a nós através da pregação do Evangelho. Ele vem a nós através da exposição da Escritura Sagrada. Nós nos humilhamos diante dele através da adoração, do louvor, do cântico, através da oração. Deus habita na igreja. Deus, ele tabernaculou. Deus, ele está no meio da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Em casa, leia Hebreus 12. Tema de casa, leia Hebreus 12. O que escritor aos Hebreus, que para mim é Paulo, vocês já sabem. Eu acho que foi Paulo. Ele escreve o que a igreja, ele diz: a casa de Deus. Santa Assembleia rolada nos céus, os santos primogênitos de Deus. Deus habita na igreja. Bendito seja o seu nome. Quando você despreza a igreja, você despreza o Senhor da igreja. Quando você despreza o culto, você despreza o Senhor do culto. A igreja é a casa de Deus. A igreja, ela é a igreja do Deus vivo. E ela é a coluna e o baluarte da verdade. Coluna e baluarte. O baluarte é fundamento. Sustenta, afirma, defende a verdade. Apologeticamente. Defende. Igreja defende a verdade, mantém a verdade. E ela é coluna também. Coluna serve para colocar o telhado, sustentar o telhado, colocar em evidência, elevar.
Essa ideia aqui de coluna, a igreja deve defender e a igreja também deve proclamar, evangelizando a verdade de Deus. Colocando em destaque a verdade de Deus, ela é coluna. Alguém pode pensar, não, mas como a igreja ela é o fundamento da verdade, mas Paulo lá diz em Efésios capítulo 2, 20, que Cristo é o fundamento da verdade da igreja. Como é que agora a igreja é o fundamento da verdade? É que quando Paulo fala em Efésios, ele está falando sobre a vida da igreja, a natureza da igreja, é Jesus de Nazaré. Mas aqui em Timóteo, ele está falando sobre a missão da igreja. A missão da igreja é defender a verdade. E também torná-la conhecida a este mundo. Por isso que lá em Efésios, capítulo de número 2, verso 20... que pela igreja, Deus revela multiforme sabedoria, aleluia, ao mundo, aos anjos e aos principados. A igreja é a gente que comunica a missão de Deus na face dessa terra. Deus só tem você e eu para fazer isso. Deus só tem eu e você, a igreja, nós, seja a Vintage, seja a Batista, seja a Assembleia de Deus, seja qual for, a igreja de Cristo, espalhada neste mundo, ela existe para refletir, anunciar a glória de Deus. A igreja deve defender a verdade, proclamar a verdade. Que verdade é essa? Aquele que foi manifestado na carne. Jesus Cristo é essa verdade da igreja. Pastores, mestres, ele não apenas deu a moral e a ética do nosso ministério, ele é o conteúdo também do nosso ministério. Deus, ele diz assim, aquele que foi manifestado em carne, que fala da encarnação de Jesus, foi justificado no Espírito, fala da ressurreição de Jesus, foi visto nos anjos, fala da ascensão de Jesus, pregado entre gentios, fala da universalidade do evangelho, entre não há mais judeus nem gentios, não existe mais branco, preto, rico, pobre, homens, mulher, não existe escravo ou livre, todos precisam conhecer o mistério da piedade, que é Jesus de Nazaré. Querido do mundo, fala da aceitação, e recebido em glória, falar da expansão da obra e da pessoa de Jesus de Nazaré. A igreja não precisa saber da tua tradição. A igreja não precisa saber do teu gosto pessoal, especulações teológicas que tu fica pesquisando naquela biblioteca. Nossa, como é poderoso. A questão é o quanto a minha vida e a tua vida tem defendido e tem expresso mistério, esse grande mistério da piedade. Jesus encarnado, sua obra humana, sua morte vicária substitutiva em nosso lugar, sua ressurreição por nós. A pregação e o ensino dos presbíteros da igreja deve ser Jesus de Nazaré. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos ajude a não fletear. É fácil encher uma igreja. É fácil encher uma igreja com métodos estranhos, distintos do Evangelho. É muito simples, é muito fácil. As pessoas estão ávidas por bens espirituais de consumos. Mas a grande questão, meus irmãos, nós não fomos chamados para falar sobre nós mesmos, mas para falar sobre esse mistério. Grande é o mistério da piedade. Esse mistério que agora foi revelado a nós, Jesus Cristo, o homem, morto, ressurreto, vivo para todo sempre. E é um mistério que produz que? Piedade, santidade, vida nova. Queria orar com vocês. Vamos orar ao Senhor. Quero orar com vocês. Os pastores que me ouvem aqui, os líderes de igreja que me ouvem aqui. A igreja é um organismo organizado.
exige organização, liderança, responsiva, intencionalidade. O ministério precisa de homens capazes, chamados, apaixonados, santos também, livres dos vícios. Você pode estar sozinho, fica tranquilo. Jesus, Ele está fazendo a obra, mas alguém vai falar isso daqui a pouquinho. Não impõe as mãos precipitadamente. Não faça isso. Não faça isso. Você não é mais sábio do que Deus. Pode ficar só nós aqui, Jack. Pode ficar só nós aqui, não tem problema. Não tem problema, pode ficar lá, Ribas. Eu sei que a ideia é a gente fazer uma obra grande. A gente quer quanto mais pecadores, melhor para Jesus. Mas nós não podemos afrouxar os critérios do Senhor. Deus o fará. Deus levantará pastores. Deus levantará pastores. O que Ele manda à igreja, quando Ele veio na terra, é isso. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Pai bendito e eterno, estamos diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã. Só pode ser feito essa obra, Senhor, de liderar, de ser exemplo, Senhor, com a Tua vida, Senhor. Nos reveste com a Tua vida aqui, Senhor. Nos reveste com a Tua vida aqui, Senhor, nesta manhã. Nos reveste com a Tua vida, Senhor. Reveste-nos, Senhor, com o Teu coração, com a Tua santidade, com a Tua perfeição. Nos reveste, Senhor. Elimina, Senhor, em nós toda a impiedade, todo o paganismo, toda a idolatria, toda a vaidade, todo o orgulho, Senhor. Toda a motivação torpe, toda a motivação errada, Senhor. Ó Deus, venha como uma vez Tu veio sobre o profeta Elias, com aquela tenaz, tocou os seus lábios, purificou a sua vida, Senhor. Santifica-nos nesta manhã, Senhor, purifica-nos nesta manhã, dá-nos a vida de Deus, coloca a vida de Jesus na nossa vida, Senhor, para que nós possamos servir a Tua igreja, a igreja que é linda, que é o Teu corpo, Senhor, que é a Tua habitação, que é a Tua casa, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a Ti, visita-nos nesta manhã, Senhor. Visita os Teus filhos, Pai, que, ó Senhor, estão aqui orando, buscando a Tua presença, Senhor. Que Tu, ó Deus, fale aos seus corações e os toque, Senhor, ainda mais nesse dia de sábado, Pai. Pedimos no nome de Jesus que seja assim, Senhor. Amém e graças a Deus.